Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não te quer ver no chão. Deus não quer ver você no chão. Nós cantamos algumas... Estamos cantando até meio direto, né? Que nós não somos mais escravos do medo, né? Nós somos o quê? Nós somos o quê? E como filhos de Deus, nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus, como filhos amados de Deus. Isso foi falado várias vezes aqui, né? Que nós não somos só filhos de Deus, nós somos filhos amados de Deus. E já foi falado aqui também, né? Que o diabo tentou... Quando ele falou, olha, se você é filho de Deus, mas Jesus não era só filho de Deus, né? O Alexandre falou isso esses dias aqui. E nós não somos só filhos de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Isso é mais, né? É importante nós nos sentirmos amados por Deus. Porque quando nós nos sentimos amados, é uma coisa... perguntinha. Quem aqui já teve alguém que gostava de você e você não estava nem aí para essa pessoa? Não tem, quando alguém gosta de você, mas assim, meio que tanto faz, né? Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Não é só o conhecimento, não é o só conhecer que Deus nos ama. Nós precisamos aprender a sentir isso. Nós precisamos sentir esse sentimento, se é que eu posso falar que é um sentimento de Deus, né? Mas nós precisamos sentir esse amor de Deus. Porque quando nós sentimos esse amor, faz toda a diferença. Quando você se sente amado por alguém, faz toda a diferença. Quando a gente se sente amado, você percebe que qualquer coisa que a pessoa faça para você, você sabe que ela está fazendo porque ela te ama, e não por uma obrigação, mas porque ela te ama, e somente por causa disso. Então, o se sentir amado faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, não tenha só o conhecimento de que Jesus te ama, de que Deus te ama. Consiga sentir isso. A Jussi falou semana passada aqui, nós estamos, para quem não sabe, nós estamos falando em agosto agora, sobre provisão completa. Não entendam, não distorçam, por favor, tá? Nós não estamos falando aqui sobre teologia da prosperidade, ok? Nós estamos falando sobre provisão completa. E semana passada, a Jussi, ela falou sobre... Quem estava aqui semana passada, quarta-feira? Ela falou sobre o quê? O princípio da obra consumada. O princípio da obra consumada. O que Jesus fez ali na cruz do Calvário? Se nós entendermos esse plano de Deus, alguns teólogos dizem que João 3,16 resume, né, a Bíblia, é um versículo chave, né, de resumo na Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós entendemos o elevado do nosso Deus, nós começamos a viver diferente, nós começamos a enxergar Deus diferente. E a questão da provisão, ela é só uma consequência. Ela é só uma consequência. Então hoje nós vamos falar sobre a chave para a prosperidade. Pode colocar o slide, já está ali, obrigado. Nós vamos falar sobre a chave para a prosperidade, ok? Volto a dizer, por favor, não distorçam. Nós não estamos aqui falando sobre teologia da prosperidade, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. É um versículo que eu gosto muito. Óbvio que eu não vou falar ele aqui só porque eu gosto, né? Mas ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Gálatas capítulo 4.
Amém? Amém ou misericórdia aí? Amém? Vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele em nada se difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. Olha, presta atenção nesse versículo. Paulo falando aos Gálatas: digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele é criança, ele em nada se difere do servo. Paulo está falando de escravo, ele não se difere em nada. Quer dizer, se eu tenho um filho, enquanto ele é menino, ele não se difere em nada do servo, mesmo ele sendo senhor de tudo. Por quê? Porque ele não pode tomar posse da herança do pai, ele não tem maturidade o suficiente para tomar posse dessa herança. Ninguém em sã consciência daria um carro para uma criança de 5 anos dirigir. Ninguém em sã consciência faria isso. Por quê? Porque ela não está habilitada para fazer isso, ela não tem a maturidade, ela não tem noção. Quem volta e meia, né, a gente vê andando na rua, crianças brincando na rua. Eu já brinquei muito na rua. A gente não tem noção do perigo. A gente não tem maturidade para entender o que é morte. A gente não consegue entender. Então, por isso que Paulo, quando ele diz aqui, olha, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, criança, ele em nada se difere do servo. Ele continua sendo filho do seu pai, diferente do servo, diferente do escravo, que não é filho. O servo não é herdeiro, ele não vai herdar nada. O filho vai. Então, o filho é senhor de tudo, mas ele não se difere em nada do servo. E nós estamos falando no início que nós somos filhos de Deus, mas a questão não é nem se eu sou filho ou filho amado para herdar algumas coisas de Deus. A questão é se eu tenho ou não maturidade. Não confundam maturidade com tempo de igreja. Não confundam maturidade com conhecimento de Bíblia. Não confundam maturidade com idade. Não confundir isso é importante, porque tem pessoas que estão há 10 anos, né? Aceitei Jesus faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, e são crianças. E aí a gente olha para a vida dessas pessoas, com um tempão lá de igreja, né? E vindo certinho, mas a gente não vê nada de prosperidade na vida da pessoa. E quando eu digo prosperidade, eu falo em todos os sentidos. A gente pensa em prosperidade, em provisão, a gente sempre pensa no sentido financeiro. Mas a gente não vê a pessoa crescendo espiritualmente. A pessoa, o foco aqui é óbvio que é mais a questão da provisão financeira, enfim, mais ligado a essa área, mas nós olhamos para a vida da pessoa e ela não dá conta de ser um líder de célula. Ela não quer ser um líder de célula, ela não quer. Ela não quer ser um anfitrião, ela não está disposta a nada disso. Isso porque ela não tem maturidade. Ela não é uma criança na fé. Ela não é um menino na fé. E, obviamente, Deus não tem ansiedade, né? Mas eu imagino Deus, vamos imaginar Deus, né? A gente tem uma ideia de Deus, né? Pelo menos eu já tive muito isso. A ideia de Deus sentado em um trono bem alto, assim, né? Um trono bem alto. E aí, Deus fica lá olhando para a gente, né? Alguns acham que Deus está ali tentando julgar, né? Escorregou na casca de banana, tá condenado, né? Mais ou menos assim. Outros não, ficam lá observando, né? Acham que Deus fica lá observando eles. Eu às vezes eu fico imaginando, né? Como diz uma palavra bonita, né? Conjecturando, de que Deus ele fica ansioso em querer nos abençoar.
Ele fica ansioso em querer ver a gente crescer, em querer ver a gente prosperar na nossa vida sentimental, prosperar na nossa profissão, prosperar na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial. E Deus fica lá, volta a dizer, Deus não tem ansiedade, mas imaginamos que Deus tenha. Deus, ele fica ansioso, falando assim: eu quero abençoar o Gustavo. Gustavo, vamos lá, meu filho, eu quero te abençoar, meu filho, vamos lá, eu quero te abençoar. Mas, não assim, Gustavo, não faz isso, eu quero te abençoar, meu filho, vai ali, vai por ali, vai por aquele caminho. Não, Gustavo, para lá não, aqui, ó, a bênção está aqui, vem por aqui. Imaginemos Deus ansioso em querer nos abençoar. Imaginemos Deus assim. Eu gosto de dizer que no caminho do propósito de Deus existem pelo menos 3 coisas: paz, provisão e proteção. No caminho do propósito de Deus para as nossas vidas, existem pelo menos essas 3 coisas. Deus, ele sempre vai prover, Deus sempre vai nos dar paz naquele caminho, e Deus sempre vai nos proteger naquele caminho. Esse é o caminho perfeito de Deus. Esse é o caminho perfeito de Deus. A gente vai errar, Deus vai falar assim: vem por aqui, aqui é o melhor para você. Esse é o melhor que eu tenho para você. Esse é o melhor que qualquer um poderia querer para você. É esse caminho. E a gente às vezes quer andar por outros meios. E a gente não entende que o único caminho que vai nos dar essas 3 coisas são exatamente esses. É exatamente o caminho de Deus. Mas gostaria de falar com você rapidamente sobre 2 extremos que são falados hoje. Existe a teologia da pobreza, obviamente não é assim falado, né, nas igrejas que assim pregam, e a teologia da prosperidade. Depois vai ser visto isso mais profundamente quando for falar da mordomia cristã. Nós somos mordomos. Teologia da pobreza. Algumas pessoas, né, elas dizem que você, para servir a Deus, você não pode ter nada, você tem que ser literalmente um pobre, você tem que ser um miserável, você tem que dar tudo. Você ganha lá um dinheiro, você trabalha no mês, você tem que dar tudo aquilo para a igreja, você tem que dar tudo aquilo para um missionário, você tem que dar tudo aquilo tal e tal e tal. Então você não pode ter nada. E mais do que isso, eles acreditam que aqueles que têm, eles são avarentos. Ah não, o fulano lá tem uma condição financeira boa, o fulano lá anda de caminhonete, o fulano de tal mora no Parque das Mansões, o fulano de tal, sei lá, tem um sítio, a casa dele tem piscina, ou sei lá, por aí vai. Eles acham que essa pessoa é avarento. Quer dizer, você não pode ter nada. Se você tem alguma coisa, tem demônio. Tem demônio. Pode ir lá orar que tem demônio. Então, é como se eles não entendem o versículo, que algumas pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso? O amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, existe uma diferença, as pessoas às vezes esquecem da palavrinha amor e colocam o dinheiro a raiz de todos os males. Então, você não pode ter dinheiro. Se você tiver R$1.000 na sua conta, o que você está fazendo com dinheiro na sua conta? Você está vendo gente passando fome na rua, vai lá, pega seu dinheiro tudo, tira e dá para alguém que está passando fome. Você não pode ter nada. Você tem que andar liso, leve e solto. Se você tem um carro que não tem ar-condicionado, mas ele te leva onde você tem que ir, então para que você vai comprar um ar-condicionado? Um carro com ar? Não tem necessidade. A teologia da pobreza, ela trata dessa forma. Volto a dizer, obviamente que eles não falam o nome de teologia da pobreza. Eles usam alguns textos e sem contextos, né? E acabam criando essas coisas. Então nós temos a teologia da pobreza. E aí nós temos, no outro lado, no outro extremo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade. Eles entendem que a prosperidade é uma recompensa para os justos.
A prosperidade é a recompensa para os justos. Não que isso esteja completamente errado, porque nós não somos justificados pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Isso foi falado na quarta-feira passada. Então, não é a minha justiça que me traz a prosperidade, é a justiça de Cristo. Se você quiser ler lá em 2 Coríntios 8, 9, se eu não me engano, é a justiça de Cristo que me torna justo, não é a minha justiça que me torna justo. Então, a teologia da prosperidade, ela diz que Deus ele vai te abençoar. E Ele precisa te abençoar. Ele não só quer te abençoar, Ele quer te enriquecer. Ele quer fazer com que você seja um milionário. Não vou ficar falando nomes, mas a gente vê em televisão, a gente vê pessoas falando, não, porque depois que eu fiz a campanha de não sei o que lá, eu tinha dívida de 1 milhão, agora eu tenho um saldo de 3 milhões na minha conta. Então, volto a dizer que o pior disso, dessa teoria, dessa teologia, eu não sei se eu posso chamar de teologia, mas o pior disso é que eles olham para uma pessoa que não tem condições financeiras, quem trata da teologia da prosperidade, que não tem condições financeiras, olha para aquela pessoa e fala assim, olha, sabe por que você não tem? Porque você não faz as coisas certas, porque você não é justo, porque você não merece. Onde você está errando? São os amigos de Jó. Onde é que você está errando? Onde você está errando? Sabe por que você está assim? Porque você é um miserável. Sabe, você está escondendo alguma coisa. É por isso que você não prospera. Então a teologia da prosperidade, ela trata disso, entendeu? Então, se você está sendo próspero, é sinal de que você está agradando a Deus com a sua justiça. Se você não está agradando a Deus com a sua justiça, você vai se tornar um miserável, um pobre. Depois, volto a dizer, a gente vai ver mais sobre isso. Mas eu gostei de uma definição sobre o que é prosperidade. Reinhard Hitler, ele diz que prosperidade é ter tudo o que se precisa para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Esse autor, ele diz que ser próspero é quando nós temos tudo o que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então quer dizer que eu não posso ter, eu não vou ter muito dinheiro? Eu seria incoerente em falar que você não pode ter dinheiro, porque a Bíblia mostra muitos homens, você vai olhar Davi, Salomão, José, Abraão, um monte, eram pessoas que tinham muito dinheiro. Então domingo agora ali, depois se quiser ler na sua casa, Eclesiastes 2, ele vai mostrar ali Salomão comprando tudo que os olhos dele desejavam, tudo que o coração dele desejava, ele ia lá e comprava. E falar que Salomão, ainda que Salomão tenha se desviado, mas vamos colocar Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e era um homem com muito dinheiro, muitas posses, muita coisa. Então se a gente falar que prosperidade financeira, a ponto de você ser um milionário, é pecado, eu vou estar contra a própria palavra de Deus, contra pessoas que Deus constituiu sobre povos, sobre reis que Deus constituiu, vice-governadores que Deus constituiu. Então eu vou estar sendo contra a própria palavra. Agora dizer que todos vão ser, todos devem ser, e que se você não é, então você tem alguma coisa de errado com você, está errado. Aí eu estaria sendo incoerente também com a própria palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 5. Um pouquinho depois de onde a gente tinha aberto antes, versículo 11.
Diz assim: a esse respeito, ele estava falando de Melquisedeque ali para trás, depois se você quiser ler na sua casa. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, porque é menino. Só até aí. Eu queria puxar esse versículo, o capítulo 4, verso 1, onde diz que o herdeiro em nada se difere do servo enquanto é menino, porque Paulo disse posteriormente aqui para os próprios Gálatas. Ele falou assim: olha, eu tinha muitas coisas para falar sobre Melquisedeque, só que, e essas coisas elas são difíceis de explicar, só que vocês são tardios no ouvir. O Adriano esses dias ele pregou uma mensagem falando sobre os discípulos ali de Emaús, e Jesus ele fala ali para os discípulos: olha, vocês são nécios e tardios em ouvir. Vocês demoram para acreditar, vocês demoram para entender, para compreender aquilo que vocês conhecem. E é por isso que eu digo que o conhecimento por si só, ele não vai te trazer benefícios se você não tiver um entendimento correto daquilo. Se nós não tivermos a revelação de Deus do que aquilo quis dizer, então aquele conhecimento ele não serve para nada. Os discípulos ali de Emaús, eles estavam caminhando com Jesus, e Jesus falou: mas vocês são tardios para entender. E Paulo ele diz a mesma coisa: olha, essas coisas são difíceis de explicar, e vocês já eram para ser mestre nessas coisas. Eu já expliquei tantas vezes, e agora eu tenho que voltar aos rudimentos, aos oráculos elementares de Deus. Ou seja, eu tenho que voltar lá no início, explicar o ABC para vocês. Eu tenho que explicar o ABC. Você já era para ser mestre em tudo isso, e eu tenho que voltar lá atrás, explicar lá, e lá eu não sei se tem hoje ainda, o prézinho, mudou tudo isso, eu não sei se tem, mas eu tenho que voltar lá no prézinho e explicar para vocês como é que se escreve o abecedário, porque vocês estão demorando para entender as coisas mais simples. Aí chega as coisas complicadas, não tem como eu falar. Não tem como eu explicar, porque vocês não entendem, nem o simples. E depois ele continua falando, olha, ele compara aquilo que é simples, os oráculos elementares de Deus, com o capítulo 4, versículo 1, ele falando assim: olha, eu tenho que dar leite para vocês. Eu tenho que dar leite para vocês de novo. Vocês já eram para estar comendo ali uma feijoada, né? Já era para estar comendo uma picanha, já era para estar comendo uma lasanha. Mas vocês estão ali ainda tomando leite. Vocês já eram para estar jogando bola, né? Comendo feijoada, picanha e tal, e jogando bola, correndo. Mas vocês ainda não conseguem. Vocês estão mal e mal engatinhando. Paulo estava chamando novamente os Gálatas de imaturos. Vocês são imaturos. Tiago 4,3 é um versículo bastante conhecido, você não precisa abrir lá, depois se você quiser se abra, ou anote aí. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Falou: olha, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês ainda não entenderam qual é o propósito daquilo que eu tenho para dar para vocês.
Eu gostaria de ler um texto com vocês aqui, 2 Coríntios 8, do 10 ao 14. Pode só escutar. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a nós, que desde o ano passado começastes. Vocês começaram, e não foi só praticar, mas também querer. Vocês não só fizeram, mas vocês quiseram fazer. Às vezes eu falei de uma palavra, frônese, que é você fazer, e não só você fazer, mas você querer fazer aquilo. E Paulo estava falando, olha, vocês começaram ano passado e não só praticaram, mas vocês quiseram realmente fazer. Agora, porém, completar e também o já começado, ou seja, terminem, para que assim como houve a prontidão de vontade, ou seja, assim como houve o querer, assim como vocês quiseram fazer, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, se há o querer, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, a vós e vós opressão, mas para igualmente, neste tempo presente, a vossa abundância. Fala assim comigo, vossa abundância. Agora fala assim, nossa abundância. Agora você vai falar, minha abundância. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. A prosperidade, e eu não estou dizendo agora só de provisão, ok? Provisão a gente sabe que a Bíblia diz que nós valemos mais do que as aves dos céus, né? Que Deus ele vai prover para nós. Alguns leem o versículo errado, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, o Adriano falou sobre isso esses dias, estas coisas, aquilo que está escrito ali atrás, estava falando sobre bebida, estava falando sobre comida e estava falando sobre vestimenta, e estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, aquilo que nós temos em abundância nas nossas vidas, não vai ser só para nós. Aquilo que eu tenho de abundância na minha vida, ele vai ser para suprir a necessidade do outro. Mas para que isso ocorra, nós precisamos não só praticar, mas nós precisamos ter um coração que deseje assim fazer. Deus não vai te abençoar só porque você diz que você vai pegar o seu carro e vai levar as pessoas para o monte orar. O pastor já falou sobre isso aqui uma vez, um testemunho. O irmão orava para ter um carro para levar as pessoas para o monte, para orar. Aí quando Deus abençoou com um carro, meu irmão, não entrava ninguém naquele carro. Ele não deixava ninguém entrar. Vou colocar meu carro no pó, nada? A questão principal nas nossas vidas não é o que eu falo, mas é o que está aqui dentro. Nós temos ouvido e ministrado a respeito de dízimos também, ofertas nos cultos. Deus precisa de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Então, para que Deus fala assim, olha, para que Deus manda você trazer os dízimos e as ofertas? É só para mostrar o nosso coração. Eu vi uma história que diz respeito a isso. É como se fosse um marido que deixa a sua esposa em casa, e ele tem muito dinheiro, e ele deixa 3 pessoas ali para cuidar da sua esposa. Fala assim, olha, eu todo mês vou depositar ali na sua conta 10 mil reais. Eu gostaria que você desse só R$1.000 para ela. Cada um dos 3 desse R$1.000 para ela se sustentar, para ela comprar as coisas e tal. Só isso.
E aí no mês seguinte o marido liga para a esposa e fala assim, aí a galera depositou o dinheiro? Primeiro, o dinheiro era de quem? Do marido. O marido estava mandando dinheiro. O dinheiro era dele, não era daquelas pessoas. Ele estava dando para eles cuidar. O marido liga para ele e fala assim, aí a galera está depositando? Fala assim, olha, tem um aqui que está certinho, ele pega aqui os 10% e devolve. E tem um outro aqui que ele está dando até mais. O patrão falou, nossa, bacana, cara. Mas tem um outro aqui que ele deu R$800. Ué, não estou entendendo, falei para dar 1.000, 10%. Não estou entendendo. Aí no mês seguinte, falou assim, ó, o que deu 800 já está dando 500. E o que estava dando 1.000, continua dando os 1.000 e o outro está dando mais. Eu falei assim, não, esse camarada aqui, eu estou dando dinheiro para ele ajudar aqui, nada. Não. Vou tirar desse aqui e vou dar para aquele que está dando mais. Quando a gente olha lá para a parábola dos talentos, que foi ministrado aqui, a gente vê exatamente isso. E nós somos a noiva. Deus é dono de tudo. Deus não precisa de dinheiro algum. E é engraçado porque a gente acha que a gente precisa dar só os 10%, né? Olha que coisa hilária, né? Eu preciso dar 10%. Irmão, tudo é de Deus. É tudo de Deus. Eu só estou aqui cuidando. Eu só cuido. Eu só cuido. Se Deus não for capaz de me abençoar, de prosperar a minha vida, então é melhor morrer logo. Agora, voltando à questão, tudo está no nosso coração. Tudo está no nosso coração. Nós não somos mais abençoados. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Quanto mais nós formos abençoados, mais Deus é glorificado. Então, a gente às vezes limita Deus e acha que Deus não quer nos abençoar. Ah, Deus não quer me abençoar. Não, o que Deus mais quer é nos abençoar. Voltando àquela história, se Deus fosse ansioso, Ele ficaria ansioso em nos abençoar. Mas Ele não pode, porque Ele encontra meninos, Ele encontra pessoas imaturas, que não sabem, pessoas que muitas vezes são arrogantes. Olha que carro bonito. Ah, você não viu o outro lá no coração, né? Porque você não viu minha moto ainda. Essa é top. Aí Deus não pode nos abençoar e a gente reclama com Deus. Por quê? Porque o nosso coração é ruim. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vou falar de duas histórias aqui rapidinho. Uma eu acho muito interessante, não vai dar tempo de a gente ler, mas o endemoniado gadareno. Jesus ele chega ali e aquele endemoniado ele vai, o próprio endemoniado, coisa interessante, a gente acha que o demônio foge, né? Mas ali ele foi de encontro a Jesus, falou assim, se prostrou e adorou e falou, olha, sai daqui, né? Não manda a gente, não manda eu embora não. E aí, ele falou assim, não, me manda para a manada de porcos. O Adriano falou sobre oração esses dias, na quarta-feira. Falou, me manda para aquela manada de porcos lá então. Aí Jesus falou assim, não, beleza, fechado então, pode ir lá. 2.000 porcos. E aí eles se jogam no precipício e caem ali no mar. E os 2.000 porcos morrem. E é engraçado, porque onde Jesus chegava, não sempre, obviamente, mas em 2 lugares principalmente ele foi rejeitado, que foi na sua terra e aqui em Gadara. Na sua terra porque não viram ele como sendo o Cristo. Eles viram, mas você não é o filho de Maria aqui, ó? Mora aqui com a gente? Então não honraram como deviam. E aqui é um pouco diferente. Aqui a galera viu, né, as pessoas que estavam ali, os cuidadores dos porcos, viram os porcos morrendo e foram correndo na cidade. Falei assim, olha gente, lá tem aquele endemoniado lá, ele está curado, mas os porcos
morreram. 2.000 porcos, morreu tudo. Aí foi todo mundo lá ter com Jesus. Falou assim: olha, você não pode ficar aqui não. Vai embora, você matou os nossos porcos, tudo. Eles viram endemoniados, sarado, curado. Mas falaram: Jesus, você não pode ficar aqui não. Matou os nossos porcos, tudo, nosso sustento, matou o nosso lucro. Então, a libertação daquele homem para aquele povo não valeu os 2.000 porcos. Até no livro eles fizeram um cálculo que aqueles porcos eles valiam mais ou menos R$1 milhão. Então, para aquele povo, ver aquele homem livre, não valia R$1 milhão. Mas Deus, Ele olhou para todo aquele lucro e falou assim: não, essa pessoa vale R$1 milhão. Essa pessoa vale R$1 milhão. E a gente acha absurdo, né, olhar para aquela vida daquelas pessoas e falar assim: pô, mas era Jesus que estava ali, né, cara? Mas vamos imaginar uma coisa diferente. Quem aqui tem carro e moto? Ou carro ou moto? Por favor, levante seu braço. Vamos imaginar. Ô Gustavo, faz favor aqui, vou te usar como nosso modelo. Já ele é o modelo da IBN, né? Então vamos usar como modelo. Vamos imaginar que o Gustavo esteja aqui e ele seja o gadareno, né? Tem lá uma legião de demônios, né? Uma legião de demônios dentro do Gustavo. Chama Paulo César, né, pastor? Mas aí vamos imaginar. Aí vamos imaginar que eu aqui começo de orar por ele e o Gustavo fala assim: não me manda embora não. Me manda para aqueles carros aí, para aquelas motos que estão aí na rua. Então tá bom, pode ir. Aí depois os carros começam a explodir ali na frente, né? Pegar fogo e tal, e daquele jeito. O que você ia fazer comigo, né? Provavelmente, né? Ia acontecer uma tragédia aqui dentro, né? Ia voltar ao tempo do Antigo Testamento e ia ser apedrejado, né? Mas isso seria uma teologia um tanto quanto estranha. Talvez a gente olhe para aquele povo de Gadara e a gente fala assim: ah, mas esse povo não tinha um bom coração. Mas será que nós temos? Será que nós olhamos para a vida de alguém e nós vemos que essa vida vale mais de R$1 milhão? Então, às vezes, obrigado, Gustavo. Às vezes nós criticamos algumas coisas, mas nós não olhamos para nós e pensamos: puxa, como será que eu sou? Quando você tem alguma roupa para doar? Tem, não, tem. A gente vai lá e procura as que a gente não usa. Por que a gente não dá a nossa melhor roupa? Por que será? Pode não parecer, mas existe muita briga entre Deus e Mamon no nosso meio também. Às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba sendo avarento. Você não precisa doar tudo que você tem, de maneira alguma. Nós não estamos falando isso aqui, por favor. Mas a questão é: como está o nosso coração? A nossa prosperidade, ela só vem quando nós temos um coração onde Deus encontre um coração que Deus possa prosperar. Senão, não haverá prosperidade. Não existe prosperidade sem um coração. Não existe. E a outra, Maria derramando nardo ali em João 12. Maria chega lá com um nardo puro. Aquele nardo ele valia 300 denários, né? Para quem não sabe, denário é uma moeda, tem o nome denário, é o nome italiano, né? Traduzido é dinheiro, né? 300 dinheiros, 300 denários. Eram exatamente 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho. Aquela mulher, ela pega aquele nardo puro, vai até Jesus, derrama nos pés de Jesus e está secando ali com seus cabelos.
Mais ou menos, só para você ter noção, 300 denários valem mais ou menos 15 mil reais. Fiz o cálculo, colocando o salário mínimo aqui do Brasil, né, enfim, dividindo pela quantidade de dias trabalhados, deu 15 mil reais, mais ou menos. Então, ela pega um perfume de 15 mil reais e derrama nos pés de Jesus. E aí, de repente, chega Judas Iscariote com uma ótima intenção. Falou assim, olha, gente, é boa intenção. Falar que é uma má intenção, eu vou estar mentindo. Falou assim, olha, esse nardo, ele poderia ser vendido. Isso é absurdo o que essa mulher está fazendo. Imagina se a gente vende esse nardo aqui, 15 mil reais, o que a gente não pode fazer com 15 mil reais ali com os pobres? Foi isso que Judas disse. Pessoal, esses 15 mil reais poderiam ser vendidos, esse nardo poderia ser vendido, e nós poderíamos ali ajudar os pobres. É uma boa intenção, gente. Mas a diferença entre Maria e Judas é gritante. Porque Maria não se importou com o valor do nardo. E Judas, no seu coração, não era para ajudar os pobres. A Bíblia diz posteriormente que ele era ladrão. E ele tinha bolsa. Então ele ia vender o nardo e ia ficar com dinheiro. A gente poderia ir lá para Ananias e Safira falar também a mesma coisa. Sobre isso, né? A questão da prosperidade. E se a gente fosse responder essa pergunta, que a chave para a prosperidade é um coração voltado para Deus. A chave para que nós tenhamos a prosperidade é um coração voltado para Deus. Óbvio que isso implica muita coisa. Provérbios, até a pastora Priscila pregou domingo aqui, falou sobre esse versículo, que quem é generoso prospera. Quem é generoso prospera. E generoso não no sentido de eu dou para ser visto. Não. A Bíblia diz, olha, quando você dá com a sua mão direita, esconda a sua mão esquerda. Ela não precisa ver. Você não precisa falar para ninguém. Você não precisa falar para ninguém. Então, se você quer ser um homem, uma mulher próspero, creia na consumação da cruz, naquilo que foi consumado na cruz, mas tenha o seu coração voltado para o propósito de Deus na sua vida. Se você viver dentro do propósito de Deus na sua vida, você pode ter certeza que você vai estar andando e Deus vai estar te abençoando. E eu diria mais, se você ler ali em Gênesis, quando Deus, antes de Deus falar para Adão e Eva, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Deus abençoou o homem antes de dar o propósito para ele. Deus não espera, fala assim, não, eu vou dar o propósito, depois ele abençoa. Não, ele já abençoa antes, antevendo. Deus abençoa antes, não no sentido de que ele vai te dar todo o recurso antes, mas ele já prepara todo o caminho. Ele já prepara todo o caminho. E só para a gente finalizar, nós somos por natureza dependentes e escravos. Parece um pouco estranho, sou um pouco estranho isso. Mas nós somos por natureza dependentes e escravos. A única coisa que nós precisamos definir é quem é o nosso Senhor. Você é dependente e escravo na sua vida inteira. Você pode não perceber isso, mas você só funciona por coisas que você aprendeu, coisas que nós só funcionamos porque nós aprendemos coisas, e essas coisas, nós somos aprisionados a ela, porque nós agimos exatamente de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então nós somos por natureza dependente e escravo. A única coisa que nós precisamos definir é quem é o nosso Senhor. Se o seu Senhor for o Senhor da Bíblia, então você pode ter certeza que você vai viver uma vida abençoada. Agora, se não for, não vou te dar garantia nenhuma. Amém?
Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Por favor, pode fechar os seus olhos. Ninguém vai pegar nada de você. Gostaria só de fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra, ó Deus, foi ministrada, a Tua palavra, ó Deus, foi pregada. Ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, como nós já falamos que nós não pedimos por prosperidade, mas uma coisa que nós te pedimos nesse momento, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a andar nos Teus caminhos. Deus nos ajude, ó Deus, a cada dia a conseguir olhar para o Senhor, ó Deus, com fé, ó Deus, olhar para o Senhor, ó Deus, com um coração desejoso em Te obedecer, ó Deus, não só desejoso, ó Deus, mas também, ó Pai, com vontade, ó Deus, de Te obedecer. Ó Deus, nós não queremos viver uma vida, ó Deus, de pobreza, obviamente que não. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida abundante que o Senhor nos prometeu. Nós queremos viver uma vida, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor desejou um dia no seu coração para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, se for para termos abundância de riqueza, ó Deus, que assim seja. Ó Deus, mas que se for, ó Deus, só para nós termos o suficiente, ó Deus, para o dia a dia, que nós aprendamos a ficar gratos por tudo isso, porque o Senhor nos sustenta todos os dias. Ó Pai, que o Senhor nos ensine, que a nossa mente, ó Deus, seja realmente renovada, ó Deus, cada dia mais, para que nós venhamos a entender os Teus propósitos, entender, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, não de acordo com os nossos conceitos, com os nossos preceitos, de acordo, ó Deus, com aquilo que nós já aprendemos um dia, mas de acordo com o que a Tua palavra é, de acordo com o que a Tua palavra, ó Deus, realmente é, ó Deus, com aquilo que o Senhor, ó Deus, um dia planejou para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, abençoa as nossas vidas e nos ajude a ter um coração sempre aberto para ouvir do Senhor, uma mente, ó Deus, e um ouvido, ó Deus, atento para ouvir do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja mais um agosto, que não seja, ó Deus, mais ministrações qualquer, mas que sejam, ó Deus, ministrações que venham realmente mudar a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, é assim que nós oramos para a Tua glória. Amém.